Olá, alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Novamente aqui eu, professor Jefferson, Ciências, interpretando para Libras para nós. A Elisângela, mais uma aula de retomada. Vamos com calma, vamos revendo os tópicos. Prestou atenção na aula passada? Que eu fiz com muita calma o diagrama de Linus Pauling para vocês? Eu montei aqui no quadro, bem tranquilo. Você fez e conseguiu deixar ele geometricamente com uma aparência bacana no seu caderno? Ficou fácil a leitura, as setas? Poxa, professora, eu não assisti essa aula. Google Sala de Aula, ou o site da Aula Paraná, ou o canal no YouTube, assista essa aula. Tudo bem? Melhor ainda é assistir a aula que a professora Caroline deu desse tema, depois a retomada que eu fiz com outro ponto de vista, e aí você joga tudo no seu caderno. Ah, professora, eu assisti, mas não ficou bom. Então volta na aula, veja como eu mostrei como fazer para ele ficar geometricamente bem bacana e faça lá. Quanto à aula de hoje, após você assistir, lembre-se, vai lá na sala de aula e confirma a sua presença respondendo a atividade que tem lá, aquele formulário. Bacana? Também faça a sua interação com o seu professor, tire suas dúvidas, com os colegas também. Não é somente mandar atividade. Poxa, escola é muito mais do que isso, né? Se você só mandar atividade, a gente mandava uma lista de exercícios e pedia para vocês devolverem. A escola é mais. Perfeito? Qual é o tema da aula de hoje? Nós vamos falar sobre os trabalhos deste senhor novamente, o Linus Pauling. Poxa, professor, nós já falamos dele na aula passada. Sim. E lembra o artigo que eu trouxe de revista, que mostrava o quão brilhante ele foi para a ciência? Ele foi tão brilhante que ele rendeu para nós, nessa revisão, a aula de semana passada e a aula desta semana. Veja que bacana. Então, semana passada, falamos sobre o diagrama, que é a coisa mais fenomenal quando se fala de Linus Pauling. Inclusive, o diagrama leva o nome dele, diagrama de Linus Pauling. Agora, nós vamos falar sobre o resultado que o trabalho dele de construir o diagrama promoveu, que é o que ele é mais conhecido na química, que é essa parte da ciência que estamos trabalhando, que é o quê? Que é a ligação, a interação entre os átomos. Nós vamos fazer uma sequência essa semana de 3 aulas, todas falando sobre as interações entre os átomos. O pessoal não entendia muito bem antes do Linus Pauling como os átomos interagiam um com o outro. E é ele que desvenda tudo isso com uma proposta baseada em muita matemática, certo? Porque para você amparar um conhecimento científico, você precisa de provas matemáticas para isso, perfeito? Então ele ampara esse conhecimento tão bem, isso faz tanto sentido, que quando vocês olham nas aulas, falam, uau, que simples, que tranquilo, que muito bem feito. Legal? Então, antes de começarmos diretamente ao conteúdo, há aquela reportagem nossa que tem conexão com a nossa aula. Perfeito? Olha isso aqui primeiro. Lá do site do UOL, a parte de educação, focada em química, diz o seguinte: eletrólitos, soluções que permitem a passagem de corrente elétrica. Uma solução é capaz de conduzir corrente elétrica porque levamos um choque maior quando estamos molhados do que quando estamos secos. O que é água de bateria? Questões como essa nos remetem à mesma resposta: eletrólitos. A corrente elétrica, como sabemos, é o fluxo ordenado de elétrons, ou seja, os elétrons se movimentando de um ponto para outro. Para isso acontecer, 2 coisas são fundamentais: uma diferença de potencial, capaz de atrair os elétrons, e um meio de propagação que permita sua passagem. Alunos e alunas, vejam só. A corrente elétrica ela depende de uma diferença de potencial. Isso é o que nós chamamos de voltagem. Então, a tomada é 127 volts, o antigo 110. Sim, isso quer dizer o quê? Que entre um pino e outro da tomada existe uma diferença que é medida em 127 volts. Se não houvesse diferença, o elétron não quer ir de um lado para o outro. É igual à água. Se a água não tiver uma região mais alta para ela ir para uma mais baixa, ela não se move. Nós temos daí lagos, temos o oceano, perfeito? Então precisa de uma diferença para isso se movimentar. E não basta somente a diferença. Por quê? Se o fato de você chegar perto de uma tomada, já há uma diferença entre a tomada e o seu corpo. E por que a energia não vem da tomada para o seu corpo? Porque não existe um caminho que aquela diferença consiga mandar os seus elétrons. Porém, algumas soluções, algumas misturas de água, que é o solvente, com algumas substâncias dissolvidas, conduzem corrente elétrica. Todas essas soluções nós chamamos de eletrólitos.
E os elementos químicos que conseguem se unir através de ligações iônicas formam eletrólitos. Ou seja, toda substância que surge por ligação iônica, quando eu colocar na água, ela vai ser capaz de conduzir corrente elétrica. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Ácidos em água conduzem corrente elétrica. Bases em água conduzem corrente elétrica. Sais em água conduzem corrente elétrica. Olha que incrível. Alguns óxidos são básicos ou ácidos, ou seja, em água também vão conduzir corrente elétrica. Então podemos generalizar que as 4 funções que estudamos são eletrólitos e que as 4 formam ligações iônicas, generalizando sim. Existem algumas exceções no meio, perfeito? Mas generalizando, todo ácido, toda base, todo sal e todo óxido formam ligações iônicas? Ligações iônicas? Sim, perfeito. Você fez essa conexão na sua cabeça? Ah, você é muito ligeiro, né? Vamos lá. Objetivos da aula de hoje. Realizar ligações felizes. Ótimo, sabendo química melhor ainda. Revisar a estabilidade eletrônica. O que é quando um átomo quer ser estável eletronicamente? Relembrar os conceitos dos diferentes tipos de ligações. Então, são vários tipos de ligações. A maior parte deles foi trabalhado pela professora Caroline e agora eu vou retomar esse conteúdo com vocês, inclusive trazendo algumas imagens que ela pôs nas outras aulas, como essa aqui dos 2 átomos próximos um do outro. E usar o caderno durante a aula e confirmar presença no aplicativo. Já conversamos disso. Nessa imagem aqui, 2 átomos, seguindo o modelo de Rutherford, ainda não incorporaram a ideia do Bohr, de camadas aqui, só a ideia do Rutherford. Apesar de estar desenhada 3 eletrosferas aqui nesse átomo, 3 orbitais elétricos, só tem 2 elétrons. E o elétron está muito grande quando comparado ao núcleo do átomo. O elétron é mais de 1000 vezes menor. Vocês conseguem fazer essa análise quando vocês veem uma imagem como essa? Pois é. Então é legal que vocês consigam desenvolver essa habilidade. Perfeito? Aqui, ó, com 3 elétrons, 3 órbitas, bacana, 2 átomos muito próximos. Pode ser que eles estejam repartindo elétrons, doando de um para o outro. O que acontece quando faz isso? Vamos lá. Primeiro vamos entender por que eles fazem isso. Niels Bohr, nosso amigo aqui falou sobre as camadas, K, L, M, N, O, P e Q. Lembram delas? Ele deu uma ideia sobre a quantidade de elétrons nessas camadas. E que, segundo a teoria do octeto, que foi descoberta em cima dos estudos do Bohr, os átomos tendem a ficar estáveis ao possuírem quantos elétrons na camada de valência. Então, o átomo estável, eletricamente estável, ele tem quantos elétrons na camada de valência? Resolve e eu já retorno. Átomos que só têm a primeira camada, na primeira camada só cabem 2 elétrons, eles vão estar estáveis quando eles tiverem 2 elétrons nessa primeira camada. Os demais átomos, que têm mais que uma camada, vão estar estáveis quando a sua última camada tiver 8 elétrons. Então, a exceção lá, hidrogênio, hélio e lítio, 2, e os demais átomos, 8. Perfeito? Seguindo a nossa vida. Relembrando, olha o átomo de sério. É sério, professor? Sim, é sério. Ele não é encontrado como sério na natureza, o sério solto, sozinho. Aquela ideia dos metais serem encontrados na natureza, como o ouro é encontrada, ela não serve, tá? Só o ouro tem essa capacidade de a gente encontrar ele sozinho. Algumas vezes, a maior parte das vezes, ele é encontrado totalmente dissolvido, bem complicado. Inclusive, alguns estudos estão percebendo que ele sempre é encontrado na presença de determinada bactéria e que possivelmente os aglomerados de ouro, as pepitas, se dão por culpa de processos dessas bactérias com os átomos de ouro. Ainda não se tem certeza, é um começo de uma hipótese. Perfeito? Então, o sério não é encontrado solto. Nossa, pedrinhas de sério, eu vou pôr na bolsa, vou levar e vou vender porque é caro. Não consegue. Ele é encontrado numa rocha chamada parisita, daí tem que fazer todo aquele processo
que eu conversei com vocês no começo do ano, que era o processo de separação de misturas, lembra? Vai ter que triturar, vai ter que peneirar, vai ter que fazer flotação, imantação, várias etapas para eu conseguir tirar da paresita somente o sério. Essas etapas custam caro, o sério tem pouca quantidade no planeta comparado com outros materiais, portanto, comprar sério fica caro. E é sério isso que eu estou te falando. Mas vamos lá, falando do sério em especial. Quero que vocês repensem esses dois temas, camada de valência e subnível mais energético. Olha lá o sério, número atômico, 58. Significa que ele tem 58 prótons. Perfeito. Se ele está eletricamente neutro, tem 58 prótons positivos, terá 58 elétrons negativos. Maravilha? E aí, quando eu colocar todos esses elétrons de acordo com o que o diagrama de Linus Pauling passa, nós veremos o quê? Nós veremos exatamente quais camadas e quais subníveis dessas camadas o célio preenche com seus 58 elétrons. E daí saberemos qual que é a camada que ficou mais longe do núcleo do sério. Quando eu descobrir qual a camada está mais longe do núcleo do sério, eu encontrei a camada de valência. É a mais externa, é aquela que tem tendência a perder elétrons, caso o átomo vá perder elétrons, e aquela que tem tendência de depositar os elétrons, caso o átomo ganhe elétrons. Maravilha? Então, se esse átomo é um doador de elétrons, ele sai da onde? Da camada de valência. Se esse átomo é um receptor de elétrons, ele sai da onde? Da camada de valência. Se esse átomo for compartilhar elétrons, ele compartilha elétrons da onde? Da camada de valência. Maravilha? Ótimo. Só que, nem sempre na distribuição eletrônica do tio Linus Pauling, a gente coloca o último elétron na camada de valência. Várias vezes o último elétron não está na camada mais externa. Por quê? Porque lembra que a distribuição ela não segue linear, camada 1, 2, 3, 4, ela segue na diagonal, camada 1, 2, depois da 2 vai para 3, aí volta 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. Lembrou disso? Olha no seu caderno o diagrama depois, você vai relembrar. Então, pode acontecer de você estar lá no 6s2 e depois do 6s2 você vai para o 4d10. 4d10 vai ser o subnível mais energético, o último a receber elétrons. Mas a camada mais externa é a 6s2. Perfeito? Que é a mais longe do núcleo. Vamos em frente. Só relembrando. Dado o átomo de cálcio, Z igual a 20, qual o seu subnível mais energético e sua camada de valência? Quantos elétrons ele possui nessa camada? Quero que vocês copiem esse exercício, resolvam. Para resolver ele, você vai ter que voltar na aula anterior e pegar o seu diagrama de Linus Pauling. Maravilha? Faz aí e eu já retorno.
Pessoal, surgiu para vocês um diagrama de Linus Pauling, eu já vou usar ele para a resposta. Então veja bem, número atômico 20 prótons, eletricamente neutro, 20 elétrons. Maravilha? Chega aqui. Um S2, olha a flecha, 2S2, 4 elétrons. 2P6, 10 elétrons. São 20. 3S2, 12. 3P6, 18. 4S2, 20 elétrons. Então, olha lá, como é que fica a distribuição do cálcio? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Poxa, professor, por que não vai o 3D10 aqui? Porque, olha aqui, seguimos as linhas de campo, do campo de força, e do 3P6 não está apontado para lá. Do 3P6 para onde vai a flecha? Para o 4S2. Maravilha? Então, aqui, os dois últimos elétrons são colocados aqui. Então, qual que é o subnível mais energético? O último a receber elétrons. 4S2. Por coincidência, no caso do cálcio, a camada de valência é qual camada? Camada 4. Né? Tendo quantos elétrons? 2 elétrons. Uma coincidência no caso do cálcio, não é uma regra para todos os átomos. Perfeito? Mais uma diversão para vocês. Dado átomo de sério, Z igual a 58. Qual o seu subnível mais energético? Sua camada de valência, quantos elétrons ele possui? Mesma regra do exercício 1. Eu já retorno.
Pessoal, mesma ideia, pega o diagrama e vamos lá, acompanha aqui no canto. Então, vamos lá, 2, então, camada 1, subnível S, 2 elétrons, perfeito? Aí segue a flecha, 4 elétrons, 10, estou somando, tá? Estou somando o número de elétrons, 12 elétrons, vem aqui em cima, 18 elétrons, 20 elétrons, vai lá em cima, 30, 36, 38, vai lá em cima, 48, 54, 56 elétrons. Opa, que é importante. O sério tem 58, eu cheguei no 56. Tem somente 2. Vamos lá, segue. 4F14. Nossa, eu coloco os 14, professor? Não, ele só tem 2 sobrando, correto? Como é que fica? Olha aqui, ó. Vai terminar em 4F2. Se ele tivesse 14, terminaria em 4F14. Mas ele não tinha esses 14 sobrando. Aqui já tinha dado 56, portanto só tem mais 2 sobrando. Vai dar 58. Perfeito? Vamos lá. Subnível mais energético, o último a receber elétrons. Lembra que as flechas do diagrama representam o aumento de energia? Quem tem mais energia? 4F2. Tranquilo? Esses 2 eletronzinhos aqui são os que têm mais energia no átomo. Qual a camada de valência? É a camada 6, porque é a camada mais distante do núcleo. Perfeito? Ó, camada 1, camada 2, a camada 3, ó, 3, 3, 3. A camada 4, 4, 4, 4. A camada 5 e a mais longe, camada 6. Que por coincidência, assim como o cálcio, também tem 2 elétrons. Se olharmos na tabela periódica, tanto o cálcio quanto o sério estão na mesma coluna da tabela. Por que estão na mesma coluna? Porque a sua camada de valência é subnível S com 2 elétrons. Todo mundo que a camada de valência é subnível S com 2 elétrons está na mesma coluna da tabela. Perfeito? Continuando a nossa historinha aqui. Olha lá. Camada S com 2 elétrons, está todo mundo aqui. Nossa, professor, cadê o sério? Ele fica guardado aqui dentro. Por quê? Porque daí ele entra num outro porém. Subnível mais energético, 4F2. O que isso quer dizer? Todo mundo que termina em F está aqui dentro. Correto? Então até aqui nós podemos ver, ó, F1, F2, sério. F3, F4, F14. Aqui também. Qual que é a diferença desses para esses? É que esses aqui, ó, 6S2 e aqui embaixo é 7S2. Perfeito? Então aqui é 7S2 e aqui é o 6S2 e aqui é a linha de quem termina com 7S2. Tranquilo? Tem uma maneira de localizar. Todo mundo que termina com S está nessa parte da tabela. Todo mundo que termina com P está nessa parte da tabela. Todos os que terminam com D está no meio. E quem termina com F está aqui. Volta para o diagrama aqui comigo. Veja só. Por que nós temos 2 linhas dos que terminam com F? Olha aqui. Camada 4 e a camada 5 que vão até o F, perfeito? Só essas 2 camadas vão até o F. Então eu só vou ter 2 linhas na tabela. Entenderam a ideia? Os 14 elementos ali bonitinhos nessas 2 linhas da tabela. Por que eu tenho só 2 que terminam com S? Porque o S só suporta 2 elétrons. Então S com 1 elétron, S com 2 elétrons. Ah, eu tenho só 6 com P, porque o P só suporta 6 elétrons. P1, P2, P3, P4, P5 e P com 6 elétrons. E o D? O D nós vamos ter 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D1 até D10. E aqui o F, de F1 até F14. Com tudo isso eu localizo o átomo na tabela periódica. Perfeito? Como é que eu sei a linha que ele vai estar? Se ele só tem uma camada, linha 1. Olha o sério não tem 6 camadas? Então ele vai estar na 6ª linha. Na mesma coluna, aqui ó, sério. Perfeito? Continuando. A estrutura de Lewis. O Lewis trouxe para nós uma ideia de representar os elétrons da camada de valência. Só da camada de valência. Perfeito?
E aí, você coloca os elétrons que o átomo pode trocar, ele pode doar, pode receber, pode compartilhar. Os outros elétrons do átomo você esquece, deixa de fora. Perfeito? Olha aqui. Todo mundo da coluna 1 vai ter um elétron sobrando para doar ou receber. Da coluna 2 vão ter 2. Aí a gente vai pular o pessoal do meio, porque eles não fazem ligações iônicas. E vamos lá para o pessoal lá do outro lado do P1, lembra? P1 até P6. P1, 3 elétrons. Por que 3 elétrons? Porque, ó, S1, S2, P1 não dá 3 elétrons? P2, continua a soma. 1, 2, 3, 4 elétrons. E assim vai. Até que aqui tem 8 elétrons. Quem tem 8 elétrons está estável, não quer doar nem receber. Os gases nobres não reagem em situações normais. Perfeito? Olá! Observe o elemento da figura abaixo e responda. Esse elemento não está na estrutura de Lewis, ele está com todos os seus elétrons ali ao redor. Eu quero que você anote isso no caderno e responda essas perguntas. Perfeito? Muito rapidamente, porque eu já vou voltar corrigindo para vocês. Tranquilo? Pessoal, acompanha aqui. Que átomo é esse? Bom, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É um átomo que tem 13 elétrons no total. Não é na camada de valência, no total. Tem 13 elétrons, ele vai ter 13 prótons. Qual é o valor do Z? 13. Se ele tem 13 nêutrons, qual é o valor de A? A massa dele? Bom, massa é próton mais nêutrons. Então, P mais N. Isso vai dar 26. Quantos elétrons na camada de valência? Agora nós precisamos do Linus Pauling. Vem para cá. 2, 4, 10, 12, 1. Opa, aqui tem 2, aqui tem 1. Essa é a camada de valência que vai ter 3 elétrons. Aí, olha lá. Z é 13, a massa 26, camada de valência com 3 elétrons. Qual a sua família? A terceira família. Só que daqueles elementos mais altos, antigamente chamados de família A. Hoje não usa-se mais esse termo. Ou é a 13ª família, que é o termo mais atual para eles. Qual o seu período? Tem 3 camadas, então ele estará na terceira linha. Esse é o seu período. Qual o seu nome? Pelo símbolo, alumínio. Aí, por último, como é a sua estrutura segundo Lewis? O seu símbolo, Al, com os seus elétrons da camada de valência. 3 elétrons. Perfeito? Exercício antigo, vocês já conheciam, só dei uma remodelada nele. Seguimos em frente. Esse para vocês fazendo sozinhos. Como fica a estrutura de Lewis dos seguintes átomos? De cloro, com número atômico 17, e do sódio, com número atômico 11. Resolvam e eu já retorno.
Pessoalzinho, acompanha aqui. Cloro 17. Ele vai até onde? 2, 4, 10, 12, 18. Parou, né? Enche aqui. Aqui vai ficar 3P, 5. Beleza? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, 5. Última camada, tendo 7 elétrons. Então vamos lá. Cloro com 7 bolinhas. O sódio, acompanha ali, né? 2, 4, 10, 12. Não cabe 12. Ele não tem, só tem 11. Então vai ficar 3S, 1. Última camada é a 3, tendo quantos elétrons? 1. Símbolo dele, uma bolinha, um elétron. Ótimo? Seguindo em frente. Agora vamos para os compostos iônicos propriamente ditos. Agora nós vamos unir os átomos. Naturalmente eles se unem, não somos nós que unimos. Vamos estudar eles unidos. Primeiro, regras para se escrever. Primeiro escreve o cátion, depois o ânion. Primeiro quem tem carga positiva, depois quem tem carga negativa. As cargas individuais dos íons não precisam ser escritas. Então, um tem carga 2, o outro tem carga 1. Põe as cargas? Não. Por quê? Porque quando eu monto o composto iônico, um equilibra a carga do outro. Então, a molécula fica equilibrada, portanto, carga zero. Os números que aparecem do lado direito de cada íon indicam a proporção. Então, se eu tiver Cl2, Cl3, não é carga, é a quantidade de átomos de cloro que eu tenho. Maravilha? Continuando. E esses números são chamados de índices. Mais à frente, exemplos. NaCl, cloreto de sódio. Um sódio para um cloro. Isso quer dizer o quê? Sódio é o cátion, cloro é o ânion recebeu elétrons, o sódio doou, e eles doaram na proporção de os elétrons de um sódio satisfazem a necessidade de um cloro. CaCO3, carbonato de cálcio. O cálcio precisa de 3 carbonatos, esse O deveria estar maiúsculo, desculpem o erro, tá? Porque é um oxigênio, não é um cobalto. Então, o cálcio precisa de 3 carbonatos, de 3 COs juntos, para ficar equilibrado. Aqui, a L2O3. O alumínio precisa de 3 oxigênios, e 3 oxigênios precisam de 2 átomos de alumínio. Assim ficam equilibrados. FeSO4. O átomo de ferro precisa de um sulfato, correto? Um sulfato contendo 4 oxigênios. Aqui no carbonato, não é que ele tem 3 carbonos e 3 oxigênios. Não. Ele tem um carbono com 3 oxigênios para satisfazer o cálcio. Perfeito? Aqui é um enxofre com 4 oxigênios para satisfazer a demanda do ferro. Demanda em quê? Em doar elétrons. O ferro quer doar tanto elétron que precisa de um enxofre e 4 oxigênios para satisfazer ele na fórmula do sulfato de ferro. Perfeito? Quem que doa elétrons? Cátion. Quem recebe elétrons? Ânion. Maravilha? Como é que eu sei quantos ele doa? Ele doa todos os que ele tem na camada de valência. Quantos recebe? O suficiente para deixar com 8 elétrons na camada de valência. Então, todo cátion doa todos que tem. E todo ânion recebe o suficiente para deixar 8 elétrons na sua camada de valência. Maravilha? Com isso, a gente pode resolver esse exercício 4, que eu vou querer que vocês anotem, respondam, para eu corrigir. Então, o elemento magnésio, número atômico 12, possui a configuração eletrônica igual a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E um elemento bromo, número atômico 35, possui configuração eletrônica igual a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3e10, 4p5. Da ligação iônica entre esses dois elementos, resulta o composto iônico. Qual que é o resultado da ligação entre os dois? Resolve e eu já retorno.
Pessoal, eu já dei detalhadinho para vocês a distribuição eletrônica para economizar tempo. Então acompanha aqui no quadro agora. Vamos lá. O bromo, o que a gente pode ver aqui? Última camada, camada 4. S2 mais P5. Quantos elétrons na última camada? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ele tem 7 elétrons, para ficar equilibrado, é mais fácil ele perder todos os 7 ou ganhar um? É mais fácil ganhar um. Se ele gosta de ganhar elétrons, então ele é um ânion, que vai ganhar um elétron. Perfeito? O magnésio, a camada de valência dele é a camada 3, que tem 2 elétrons. Está aqui o magnésio, com 2 elétrons. Ele tem 2 elétrons na última camada. Ele prefere perder os 2. E se ele perder os 2, a última camada passa a ser essa. E está vendo que ela está com 8 elétrons? Ou ele ganhar 6 para encher essa camada e ficar com 8 elétrons. É muito mais favorável ele perder esses 2. Perfeito? Então ele tem tendência a doar, a ser um cátion. Só que veja só, se ele encontrar esse bromo aqui, ele vai doar um elétron e o bromo vai ficar feliz. Porque o bromo tem 7 e ele só precisa de 1 para ficar completo. O que acontece é que o magnésio não vai ficar equilibrado. E nós precisamos que tenha mais um átomo de bromo. Perfeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recebendo o outro elétron do magnésio. Ótimo. Portanto, para cada átomo de magnésio nessa ligação iônica, é preciso que existam 2 átomos de bromo. E aí sim será uma ligação iônica, onde o composto ficará estável. Perfeito? Retomei muito mais, com mais atenção, as bases para se entender os íons do que a ligação iônica. Se você assistiu a aula da professora Caroline, lembra que eu falei para vocês? São pontos de vista diferentes. Ela deu muito mais ênfase em construir os compostos iônicos. Perfeito? Então vocês já tinham olhado com atenção a construção, agora vamos olhar com atenção as bases para construir. Perfeito? Gente, está lá a resposta correta, letra D. Agradeço vocês, quero que vocês se lembrem. Sabedoria do uso dos recursos, principalmente a água. Aquelas dicasinhas de quarentena de sempre. Tome água, se alimente bem, faça atividade em casa, leia, escreva, desenhe, plante, cozinhe, limpe, converse com quem está ao seu lado. Mas não saia de casa. Perfeito? Agradeço acompanhar a aula de hoje e até a próxima.